Boa tarde para quem está vendo a gravação agora. Boa tarde também para quem eu ainda não tinha dado boa tarde aqui. Eu vou estar compartilhando a minha tela. E vamos, então, iniciar a nossa aula 9. Para iniciar, eu queria lembrar o que a gente fez na aula passada. Vocês devem se lembrar que na aula passada nós estudamos a área de regiões entre curvas. Por exemplo, se eu tenho essa curva aqui e eu tenho essa daqui, digamos que elas estão aqui entre essa faixa, aqui eu tenho um ponto B e esse aqui é um ponto A. E eu estou interessado em estudar a área dessa região, certo? Alguém comentou alguma coisa no chat? Tem algum problema? Presente. Bom. Então, eu tenho essa região aqui. Digamos que eu tenho essa em verde é uma função y igual a f de x. E essa em laranja é uma função y igual a g de x. Nós vimos na aula passada, então, que se eu tenho esse caso em que a função f está sempre acima da função b, essa área em amarelo vai ser a integral de a até b, não ficou bom, né, de amarelo. Vai ser a integral, a área vai ser a integral de a até b do de cima, do f de x, menos a de baixo, g de x dx, certo? Essa é a área procurada. Então, agora eu vou mudar um pouco o problema. Vamos pensar agora no seguinte problema. Pensemos agora no problema em que eu quero estudar a área da região delimitada por duas curvas, mas essas curvas não se comportam dessa maneira, que nem acima, de uma estar sempre acima da outra. Por exemplo, nesse caso aqui, ó. Digamos esse caso aqui, em que eu tenho a minha curva verde, ela está acima da curva laranja em alguns momentos, mas em outros não, certo? Por exemplo, esse caso aqui. Então, como que eu vou fazer para calcular a área dessa região entre as curvas? Ou seja, essa região delimitada que eu estou pintando em amarelo, certo? Como que eu faço para encontrar a área dessa região em amarelo? Alguém tem alguma sugestão? Alguém tem alguma sugestão? Como que eu posso fazer para calcular a área dessa região em amarelo? Por partes, dividir. Isso, eu vejo, Nós. eu posso encarar essa região em amarelo como sendo três regiões. Vamos chamar elas de S1, S2 e S3, tá bom? Antes, deixa eu só escrever a pergunta. Pergunta, essa é a pergunta geral. Pergunta, como agir para encontrar a área de regiões ou da região entre duas curvas. Quando eu não tenho vou escrever aqui entre aspas só para ficar claro, quando elas não ficam sempre uma acima da outra. E a ideia é exatamente a ideia que a nossa colega falou. Qual que é a resposta para essa pergunta? Solução para esse problema. Primeiro, eu vou separar essa região em várias regiões. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar quando a
função, digamos, quando f é menor ou igual do que g de x, e quando a g de x, quando é ótimo, né? Quando a g de x é menor ou igual do que a f de x. Eu tenho que identificar isso, tá? Seguindo o padrão acima, né? A verde é a f e a laranja é a g. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, né? Eu posso identificar os pontos. Digamos que aqui seja C e aqui seja D. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que, quando eu estou entre A e C, nesse exemplo, quando eu estou entre A e C, a F está acima da G. Quando eu estou entre C e D, a G está acima da F. Quando eu estou entre D e B, a F está acima da G, tá bom? Então, eu faço essa identificação. É a primeira coisa para fazer. A segunda coisa é calcula, aí eu vou ter essas regiões, S1, S2, S3 e assim por diante. Então, eu vou fazer, identifico isso e defino, vou pôr como sendo o segundo passo, vai, defina as regiões S1, S2, S3 e assim por diante. Nesse caso, são só duas. São só, desculpa, 3 regiões, mas pode ser que tenham mais regiões. Terceiro, para terminar, para calcular a área, eu vou calcular a área dessas regiões, S1, S2, S3. Vou por mais um passo. Por último, eu somar. Eu escrevi calcular, então somar as áreas encontradas em 3. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Então, muito simples, né? Eu faço isso. Mas tem um probleminha aqui que pode surgir, que é o seguinte, que você pode pensar. Poxa, mas nesse caso são só três integrais para eu calcular e somar. Mas eu poderia estar, por exemplo, nesse caso aqui, ó, vamos desenhar essa função aqui, e depois essa que vem aqui assim, ó, que vai cruzando em vários momentos, olha só. Nesse caso, teria um monte de integral para fazer, né? E como eu sou um matemático, eu quero escrever isso em uma linha. Eu quero um resultado que diga a área vai ser PUC, isso daqui. Então, eu quero saber o que é esse PUC, certo? Estou em busca dessa, digamos, fórmula que me dê em uma linha quem é a integral, que seja mais precisa, certo? Então, para ser mais preciso, eu vou fazer nesse exemplo apenas, tá? Mas o que eu vou fazer, depois eu vou colocar um teorema e vocês acreditem em mim que vale sempre. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vamos repetir esse desenho aqui. Repetindo o desenho. O que eu vou fazer? Então, eu quero aqui, ó. Eu estou em busca, então, de como obter uma fórmula, digamos. Estou sendo bem preciso, tá? Uma fórmula para encontrar isso. Na verdade, seria um teorema que me diga que a área é uma certa coisa. Muito bem. Então, vamos ver nesse exemplo. Quem seria a área nesse exemplo? Eu vou apagar isso que eu não estou contente, está muito feio essa pergunta. Vamos então, voltando no exemplo. A área nesse exemplo quem que é a área nesse exemplo? Vai ser a área do S1 mais a área do S2 mais a área do S3. Essa é a área do exemplo, certo?
Agora, vamos pensar comigo. Quem que é a área do S1? Alguém sabe me dizer quem é a área do S1? Hum? Integral Alguém sabe de me A dizer? a C. Ó, no S1, eu estou apenas entre A e C. Então, vai ser a integral de A até C de quem? De quem? Eu vou mudar as cores, talvez seja isso que esteja dificultando vocês. Eu vou mudar as cores aqui. Será que eu consigo mudar as cores? Deixa eu mudar as cores. Vou pôr aqui rosa. Não consigo. Não consegui. Deixa então assim mesmo. Então, ó, a região S1 é de A até C. Então, vai ser A até C de quem? Quem vai estar aqui dentro da integral? A função de cima, menos a de baixo. Quem que é a função de Aqui cima? menos G, Isso, G de X. exatamente. Agora eu vou para a outra. Na outra eu estou entre C e D. Então vai ser a integral da onde até onde? De Agora vai ser C da até G D. menos a F. Isso. Muito bem. E por último, quem que é a área da S3? De D D. até B, de quem? É a verde que está Agora em cima, volta a né? ser A a verde é F a... menos a G. Isso. Então, observa o seguinte, olha só, eu tenho 3 integrais. Eu quero escrever isso como sendo uma integral só. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar aquele resultado que me diz que integrar, por exemplo, deixa eu desenhar aqui a retinha. Eu vou usar aquele resultado que me diz que se eu tenho aqui, ó, A, C, D e B. Aí tem um resultado que me diz o seguinte: eu integrar de A até C, depois de C até D, depois de D até B, é a mesma coisa do que integrar tudo, certo? Eu integrar de A até B é a mesma coisa que eu integrar de A até C, somando de C até D, somando de D até B, tá bom? Então, eu vou usar esse resultado. Mas para esse resultado, eu preciso ter o mesmo integrando. Ou seja, dentro da integral, eu tenho que ter a mesma função. Mas observa que essa função aqui é diferente desta função. Não são a mesma função. Então, o que eu vou tentar fazer agora? Eu vou tentar escrever essas funções como sendo a mesma função. O que eu vou usar? Bom, o que é o fundamental aqui para essa disposição de ser f menos g ou g menos f? Vocês se lembram? Por que nessa eu coloquei f menos g e nessa é g menos f? É, por conta da posição das funções dos gráficos, né? Uma estava em cima, outra embaixo. Exatamente, por causa que uma está em cima e outra está embaixo. Por exemplo, aqui, se eu pego esse x, a f está aqui e a g está aqui. Como que eu posso enxergar isso em termos matemáticos? Eu posso enxergar isso como sendo a f é maior ou igual a g. Mas se a f é maior ou igual a g, isso quer dizer que a f menos a g é maior ou igual que zero. Agora vem nesse outro, no S2. Eu tenho o contrário. Eu tenho a G, no S2 eu tenho a G maior ou igual do que a F. E daí eu tenho, então, eu vou ter menos F de X menos G de X maior ou igual a zero. Certo? Olha para essas duas coisas. O que está com cara? Olha só. Ambos estão falando de ser maior do que zero. Em um está aparecendo um sinal, não tem sinal de menos. No outro tem um sinal de menos. O que é isso?
que está cheirando isso? É o módulo. É o módulo. Por quê? Eu tenho que o módulo de f de x. Por que fez esse traço? F de x menos g de x. O módulo disso vai ser o quê? Ele vai ser a f de x menos a g de x quando a f de x for maior ou igual do que a g de x, e ela vai ser menos a f de x menos a g de x quando, ao contrário, a f de x é menor ou igual do que a g de x, certo? Então, esse aqui é o grande lance. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer assim, ó. Note que isso aqui acontece. E agora eu quero que vocês ainda observem o seguinte. Se isso aqui acontece, então eu vou ter f de x menos g de x. Em quais momentos? Quando é que a f é maior do que a g? A f é maior do que a g quando o x está no intervalo de a até c e quando o x está no intervalo de d até b. Quando que eu tenho que a f é menor do que a g? A f é menor do que g quando o x está no intervalo de c até d. E daí, esse cara aqui ainda, eu vou reescrever ele. Menos f de x menos g de x é a mesma coisa do que f de x. Desculpa. É a mesma coisa do que g de x menos f de x. Todo mundo está comigo até aqui? Tem alguma dúvida? Não? Muito bem. Agora eu vou reescrever a fórmula de cima utilizando o módulo. Deste modo, a área procurado, modo, a área procurada é. Vamos escrever então a área procurada. Vai ser a integral de A até C. Quando eu estou de A até C, desculpa, eu coloquei aqui B, era para ser C. De A até C. Quando eu estou de A até C, f de x menos g de x é a mesma coisa que módulo de f de x menos g de x. Dx. Mas, quando eu estou de C até D, f de x menos g de x menos f de x é a mesma coisa que módulo de f de x menos g de x. Mas, agora, quando eu estou de D até B, isso aqui é a mesma coisa do que em módulo f de x menos g de x. Agora eu vou usar aquele resultado que eu falei. Olha só. Integrar de A até C mais, mesmo integrando sempre, de C até D mais de D até B, é a mesma coisa, ó. Importante, esse é igual a esse. Esse é igual a esse. Desta maneira, eu vou ter, então, que essa integral vai ser a integral de A até B do módulo de f de x menos g de x dx. Tá bom? Então, a nossa área procurada é esse módulo. Portanto, eu posso escrever um teorema, que nem eu falei, teorema. Eu fiz num caso particular, tá? Mas o teorema vai me falar que eu posso fazer isso sempre. A área da região entre as curvas y igual a f de x, y igual a g de x, x igual a A e x igual a B, vai ser sempre a integral de A até B do módulo de f de x menos g de x. Tá bom? É isso aqui, então, que a gente quer calcular para achar a área. Quer achar a integral desse módulo.
Alguma dúvida até aqui, pessoal? Todo mundo está comigo? Professor, Diga. como está em módulo, não importa qual função eu vou considerar como a f ou a g, não é? Sim, com certeza. Boa observação. O módulo de A menos B é a mesma coisa, não é cochete, é módulo. É a mesma coisa do que o módulo de B menos A. Então, eu poderia escrever isso aqui como sendo a integral de A até B do módulo do meu G de X menos F de X. Tá? Não tem problema nenhum. Uma coisa que importa a posição, que talvez seja bom, era bom se eu tivesse escrito, eu não escrevi, é que isso aqui acontece quando o A é menor do que o B. Se o A for maior do que o B, daí você vai ter que inverter o limite de integração, tá bom? Quer dizer, a F não importa. Não importa se é F menos G ou G menos F, já que eu estou dentro do módulo. Mas se eu vou integrar de A até B ou de B até A, isso importa. Eu vou do menor até o maior, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Se ninguém tem nenhuma dúvida, vamos fazer aqui um exemplo. Exemplo. Encontre a área entre y igual a seno de x, y igual a cosseno de x, x igual a zero e x igual a π sobre 2. Certo? Encontra a área dessas regiões aqui para mim. Vamos lá, então. Como que eu vou fazer para calcular essa área, solução? Quem sabe me dizer quem é a área procurada? Quanto que dá a área procurada? Quem sabe me dizer? É a integral. Vou ajudar vocês. Integral. Da onde até aonde? De zero, né, ali. De A π sobre 2, a π sobre 2. Ótimo. de Quem que eu módulo coloco aqui dentro da integral? Módulo, ótimo. de seno de x menos cosseno de x, ou o contrário. Isso mesmo, dx. Agora, o que eu quero fazer? Eu estou trabalhando com um módulo. Se eu estou trabalhando com módulo, eu tenho que saber quando que a função dentro do módulo é positiva e quando ela é negativa. Então, eu vou fazer assim, ó, mais ainda. Eu quero encontrar, então, quando a função é positiva e quando é negativa. Então, eu vou observar o seguinte. Seno de x menos cosseno de x é maior ou igual a zero quando C e somente C, o cosseno é menor ou igual do que o seno. Agora, vamos olhar aqui o nosso círculo trigonométrico. Está aqui o círculo. Aqui está o círculo trigonométrico. Certo? Então, aqui está o cosseno e aqui está o seno. Aí eu quero saber quando é que o cosseno é menor do que o seno. Vamos olhar aqui alguns ângulos. Olha aqui, por exemplo, no ângulo zero. Quem é maior, o seno ou o cosseno? Quanto é o cosseno de zero? Quanto é o cosseno de zero, pessoal? Ninguém lembra? Ó, aqui no círculo, pessoal, ó. O cosseno não é o eixo Sim, horizontal? Então, o cosseno de zero é 1. O cosseno de zero é 1 e o seno de zero é 0, certo? Não precisa decorar, é só olhar o círculo, a posição do círculo. Aí, então, cosseno de zero é 1 e o seno é 0. Agora, então eu tenho que no ângulo zero, o cosseno, ele é
maior do que o seno, mas eu quero o contrário. Eu vou subindo aqui o meu ângulo aqui, ó. Vocês estão vendo rodando, né? Aí, olha aqui, ó, por exemplo, nesse instante, olha só, nesse instante, o que está acontecendo? Eu quero que vocês reparem nesse instante. Quem é o cosseno deste ângulo? O cosseno deste ângulo é essa coisinha aqui, ó, bem pequenininha. E o seno é esse aqui, que é uma coisa grande, certo? Ó, o cosseno é isso, que é pequenininho, e o seno é isso aqui, que é grande. Então, nesse caso, o seno é maior do que o cosseno. Aí eu pergunto para vocês, quando é que mudou do seno ser maior do que o cosseno, do cosseno ser maior do que o seno, para o cosseno ser menor do que o seno? Mudou exatamente em um ângulo 45. de 45, exatamente. E como a gente está aqui na aula de cálculo, a gente prefere chamar esse ângulo de π sobre 4. Tudo muda no ângulo π sobre 4. Quando eu estou de 0 até π sobre 4, o cosseno é maior do que o seno. Quando eu estou de π sobre 4 até π sobre 2, o seno ele vai ser maior do que o cosseno, certo? Então, mais ainda, eu vou só para destacar que eu estou trabalhando com x no intervalo de 0 até π sobre 2. Temos isso aqui. Então, eu vou ter que o meu x, se o seno é maior do que o cosseno, eu tenho que o meu x tem que estar entre π sobre 4 e π sobre 2. Certo? Consequentemente, ainda com x entre 0 até 2π, eu vou ter que o seno de x menos o cosseno de x vai ser negativo, C e somente C. O meu x está entre 0 e π sobre 4. Tá? Desta maneira, o que eu vou ter? Dessa maneira, eu vou ter o seguinte. Portanto, eu vou ter que o módulo do seno de x menos cosseno de x vai ser o quê? Horas. Ele é positivo quando eu estou entre π sobre 4 e π sobre 2. Então, quando o x estiver entre π sobre 4 e π sobre 2, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui o seno de x menos cosseno de x. Agora, quando o meu x estiver de 0 até π sobre 4, eu tenho que é negativo. Então, vai ter um sinal de menos. Vai ser menos seno de x menos cosseno de x. Tá bom? Aí, se você quiser, a gente já pode distribuir esse sinal de menos e escrever essa coisinha, na verdade, como sendo menos seno de x mais cosseno de x. Tá? Eu já distribuí o sinal de menos. Ou distribuí a multiplicação por menos 1. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Portanto, então, concluindo, que a área procurada vamos escrever agora a nossa área procurada. É aquela integral ali, né? Integral de 0 até π sobre 2 do módulo do seno de x menos cosseno de x dx. Agora eu vou escrever essa área usando os intervalos que eu encontrei. Então, eu vou aqui, ó, a integral de 0 até π sobre 4 do módulo do seno de x menos cosseno de x dx, mais a integral do π sobre 4 até o π sobre 2 do módulo do seno de x menos cosseno de x. Agora, eu observo. Olha só que bacaninha o que eu vou observar, né? Vou escrever agora o que eu tinha feito acima. Quando eu estou entre 0 e π sobre 4, o módulo vai ser o quê? Vai ser o menos seno de x
mais cosseno de x. E quando eu estou de π sobre 4 a π sobre 2, esse cara vai ser seno de x menos cosseno de x. Tá tudo bem, pessoal? Todo mundo comigo? Agora é só calcular a primitiva. Quem é a primitiva do menos seno? Quem que é derivando da menos seno, galera? Tem alguém aí? Quem é que derivando? Diga. É o cosseno. Cosseno. E quem é a primitiva do cosseno? Quem é a primitiva do cosseno? É o seno. Isso. Indo aqui de 0 a π sobre 4. Certo? Mas, agora eu faço na outra. Quem é a primitiva do seno? Menos cosseno. Quem é a primitiva do... Não. Isso. Quem é a primitiva do cosseno? Do menos cosseno? É o menos seno. Esse rapazinho aqui, indo de 0 até... Opa, de π sobre 4 até π sobre 2. Alguma dúvida até aqui? Todo mundo comigo? Me digam se tiver algum problema. Agora, eu vou substituir. Então, eu vou colocar o cosseno de π sobre 4, da raiz de 2 sobre 2, mais o seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, menos o cosseno de 0. Quanto que dá o cosseno de 0? 1. Mais o seno de 0. 0. Mais, agora, menos o cosseno de π sobre 2, dá 0. Menos o seno de π sobre 2, 1. Menos, aí eu coloco menos o cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Menos o seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Eu tenho isso. Então, agora eu somo as coisas que eu obtive. A raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 vai dar raiz de 2 menos 1, menos 1. Aí eu tenho menos raiz de 2. Então, esse cara vai dar raiz de 2 menos 2 mais raiz de 2, que é a mesma coisa que 2 raiz de 2 menos 2. E só para você ter certeza que esse daqui é um número maior do que 0, você coloca em evidência o 2. E daí você vai obter, então, 2 vezes raiz de 2 menos 1. Raiz de 2 é um número maior que 1, então você, de fato, tem um número positivo. Lembrando que a área sempre tem que ser um número positivo. Alguma dúvida nesse exemplo, pessoal? Todo mundo entendeu o exemplo? Muito bem. Então, eu vou seguir para frente. Vamos em frente. Professor, Diga. pode botar rapidinho aí, no finalzinho mesmo. Que acabou que foi rápido, eu me perdi. Tá. Aonde que você se perdeu? Essa igualdade aqui, ó, dá de cima para essa. Você entendeu Isso. essa passagem? Não, foi aí mesmo. Você substituiu aí. Certo. Cosseno de π sobre 4. Quem é cosseno de π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2. Certo. Seno de π sobre 4. Quem é seno de π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2. Tá? Depois, eu substituo agora no zero. Cosseno de 0 dá 1. Mais seno de 0, 0. Mais, agora, cosseno de π sobre 2, 0. Seno de π sobre 2, 1. Menos, cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. E é isso aqui. Certo? Alguma dúvida?
Mais alguma dúvida? Entendeu? A pessoa que perguntou, acho que pela Entendi, voz, acho que foi a entendi. Bianca, né? Foi sim. Obrigada. Entendeu, Bianca? Sim, porque na hora que eu fui olhar, você já tinha baixado aí. Tava Ah, lendo a parte anterior. Aí quando eu fui olhar de baixo, o senhor desceu. Aí já pra... entendi, entendi. Ah, Maravilha, então. Agora, vamos brincar com uma outra coisa que está faltando ainda para a gente encerrar esse assunto. É o seguinte, olha, até agora eu estou brincando assim, ó. Eu tenho um eixo aqui, aí eu tenho uma curva aqui e outra curva aqui. Essa curva de cima é um y igual a um f de x, e a outra é um y igual ao g de x, certo? Eu estou brincando com coisas desse tipo. Mas, e se eu tivesse uma coisa assim, ó, por exemplo, aonde a minha f não é mais y igual a uma função de x, mas x igual a uma função em y. Ou seja, para cada valor de y, eu tenho um valor de x diferente. Certo? E eu tenho que a minha função, o rosa, é x igual a um g de y. Mesma coisa, para cada y eu tenho um valor g de y. Então, observa, aonde é x virou y, onde era y virou x. Tá bom? Troquei a disposição dessas coisas. O que eu vou fazer nesse caso? Vai ser exatamente a mesma coisa, a mesma ideia. Quem vai ser, por exemplo, nessa região aqui? Quem vai ser a área dessa região? Vamos dar nome para os bois aqui. Digamos, vou colocar esse cara aqui um pouquinho mais para o lado só, para eu subir isso aqui e colocar, aumentar essa retinha aqui. Por exemplo, se eu estou aqui, ó, interessado nessa parte aqui, ó, desse ponto A até esse ponto B aqui. Quem vai ser a área dessa região aqui, ó, em vermelho? Quem vai ser a área dessa região? Horas. Muito fácil. Tudo que eu fiz em função de x, eu faço em função de y. Quem vai ser essa área? Essa área vai ser a integral de A até B do módulo de f de y menos g de y dy. Tá bom? Então, é o seguinte, as minhas curvas até agora, eu estava trabalhando com curvas que era x igual, y igual a uma função de x. E agora eu estou falando para vocês, vão ter casos em que vai ser mais interessante eu olhar como sendo curvas da forma x igual a uma função em y. E nesses casos vai ser melhor eu olhar dessa maneira. E daí alguém mais criterioso pode estar se perguntando, mas tudo que você fez agora foi com x. Por que vai valer com y? Bom, a resposta é simples. É a mesma construção, tá? É a mesma construção. Só mudando a posição das coisas. Digamos que onde tinha x eu viro y, onde é y eu coloco x, tá? E daí sai tudo a mesma coisa. Ou você pode pensar que eu peguei lá o teu eixo cartesiano, eu fiz uma rotação nele e depois rebati. Observa que todos esses movimentos que eu fiz são movimentos que não mudam a área. E por não mudar a área, então, eu preservo todos esses resultados. Tá bom? Então, a pergunta, né, que eu estou respondendo aqui, eu sempre gosto de fazer isso. Pergunta. Eu estou respondendo a seguinte pergunta. E quando temos curvas x igual a f de y e x igual a g de y? E a resposta para isso é: faça o mesmo. Apenas
A única diferença é que antes você integrava em x e agora eu vou integrar em y, tá? Então é exatamente a mesma coisa. Muito bem. Eu vou deixar então aqui um exemplo para vocês já irem pensando nele, enquanto eu faço a chamada. O exemplo é o seguinte: encontre a área da região delimitada pela reta y igual a x menos 1 e a curva que está definida por y ao quadrado igual a 2x mais 6. Certo? Bom, eu vou começar aqui fazendo. E depois vocês vão terminar. Primeira coisa que eu tenho que observar. Não está naquela cara de antes, de x igual a uma função em y. Mas eu observo o seguinte, que y ser igual a x menos 1 é a mesma coisa do que x ser igual a y mais 1. Todo mundo concorda com isso? E o y ao quadrado igual a 2x mais 6 é a mesma coisa do que y ao quadrado menos 6 igual a 2x. Se eu multiplico dos dois lados por meio, eu vou ver que isso é a mesma coisa que y ao quadrado sobre 2 menos 6 sobre 2 igual a x. Que é a mesma coisa do que x ser igual a y ao quadrado sobre 2 menos 3. Tá bom? Agora, eu quero que vocês observem mais uma coisa. É o seguinte. Vamos desenhar aqui o meu sistema cartesiano. Bom, y ao cubo ao quadrado sobre 2 menos 3, o gráfico dele é uma parábola, certo? Só que lembrando, eu estou trocando o que é x é y, certo? E, geralmente a gente trabalha com x, agora é y. Então, o gráfico desse cara é uma coisa assim, mais ou menos. Agora, vamos para o outro. O outro é o x igual a y mais 1, certo? Então, quem que é o gráfico desse outro? É isso aqui, ó. Reta, né? Isso, uma reta. Então, quem é a região que eu quero encontrar a área? É essa coisa que eu vou pintar em amarelo. Aqui, ó. É essa região aqui. Aí você se pergunta, tá, então a área vai ser uma integral. A integral entre quais valores? Aí que está o grande problema do exercício. Os valores que você vai ter que encontrar é o seguinte, é as coordenadas deste ponto e deste ponto, porque você vai integrar dessa coordenada da ordenada até essa coordenada da ordenada. Tá bem? Abscissa, na verdade, né? Bom, ordenada. Então, eu quero que vocês façam isso, tá? Encontra esses dois pontos e depois que você encontrou esses dois pontos, você vai fazer a integral desse daqui até o de cima. Aí, lembrando, né? Integral de quem? Do módulo. Para fazer o módulo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quando eu tenho que fazer a função maior menos a função menor. Observa que antes eu falava cima e embaixo, porque cima e embaixo é o seguinte. Na verdade, não é bem cima e embaixo. Cima e embaixo era mais um apelo visual. É porque quando eu estou para cima de um ponto, no eixo vertical, quando eu estou para cima de um outro, quer dizer, o de cima é maior do que o de baixo. Mas agora, eu vou estar ao contrário.
Então, eu vou estar interessado em direita e esquerda. O menor está mais para a esquerda, o maior está mais para a direita. Tá bom? Muito bem, vou deixar vocês pensarem aqui mais um pouquinho nesse exemplo. Terminei aí, enquanto eu faço a chamada. Muito bem, vamos fazer a chamada então. Vejamos. Vamos lá então. A turma da tarde começa com engenharia ambiental. Jéssica Milena. Faltou a Jéssica? Alguém falou no chat? Ah, ok. Obrigado. Jéssica está aqui. João Felipe. Presente, professor. Ok. Keila. Faltou. Lucas Adrianderson. Faltou. Vitor Tavares. Faltou. Eita, essa galera também tá faltando. Vamos lá, próximo. Aqui. Matemática bacharelado. Francisco Alan. Faltou. Genivaldo Francisco. Faltou? Ele falou Lucas. no chat. Obrigado. Lucas Bruno. Presente, professor. Ok. Rogério dos Santos. Faltou. Também falou no chat. Ok. Obrigado. Vocês que estão falando no chat é porque estão com vergonha ou estão sem microfone? Não pode ter vergonha não, hein? Espero que não seja vergonha. Agora, licenciatura. Analice. Presente, professor. Boa tarde. Boa tarde. Ok. Agora a Ana Alice. Presente. Ok. Agora o Arthur da Silva. Presente, professor. Ok. Agora a Bianca Samara. Aqui. Ok. Agora o Bruno Gama. Faltou. Agora a Karine Vitória. Faltou. Agora o Neilson. Aqui, professor. Ok. Muito bem. Respondeu no chat. Deixei de chamar. Oi? Karine respondeu no chat. Karine. Karine é de qual curso? Licenciatura. Ok, obrigado. Né? Muito bem. Muito bem. Conseguiram fazer o exemplo, pessoal? E aí? Quem conseguiu fazer? Eu estou terminando. Terminando? Vou dar mais um tempo então para você terminar. Alguém mais está terminando? Isso que acontece que às vezes aparece esses riscos aqui. Bom, vamos lá então. Eu vou fazer aqui. Então, ó, agora, a segunda coisa que eu tenho que fazer é
eu vou colocar aqui, segundo. Quem é a área procurada? A área procurada é a integral do módulo, certo? Mas aonde? No ponto aonde eles se interceptam. Então, eu vou primeiro aqui encontrar aonde eles se interceptam. Antes de colocar a integral, porque senão vai ficar mal escrito, porque eu ainda não tenho os limites de integração. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu quero saber quando é que o y mais 1 é igual ao y ao quadrado sobre 2 menos 3. Eu quero saber isso. Bom, quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer C, somente C. O y ao quadrado sobre 2 menos y menos 4 for igual a 0, certo? Então, quadrado sobre 2 menos y menos 1 com menos 3 menos 4 igual a 0. Isso aqui, para ficar mais fácil, C e somente C, y ao quadrado menos 2y menos 8 igual a 0. C e somente C. Eu vou fazer aqui um somaproduto, 1, 2, 4, menos, isso daqui é a mesma coisa que x mais 2 vezes x menos 4. Isso é a mesma coisa do que ter que x é igual a menos 2 ou, desculpa, não sei por que eu coloquei x. É y. Y. Falei desculpa antes de alguém falar, porque eu já estava pressentindo o pensamento de vocês. Falando, professor, mas quando que surgiu um x aí? Então, exatamente, ao sono. Então, quer dizer, quem que são esses pontos aqui? Esse é o menos 2 e esse é o 4. Agora sim, agora para terminar. Terceiro, a área procurada aí eu venho e escrevo aqui, integral do menos 2 até 4 do módulo. Aí eu posso colocar onde eu quiser as minhas funções. Quem são as funções? São, por exemplo, y ao quadrado sobre 2 menos 3, menos o y mais 1. Só que daí eu tenho que observar uma coisa importante, que é o seguinte. Módulo. Quem é maior do que quem? Quem é maior quando eu estou entre o menos 2 e o 4? O y ao quadrado sobre 2 ou o y mais 1? Olha aqui, ó, esse aqui é um valor de y. Quem é maior? Esse daqui, que é o y mais 1, ou esse daqui, que é o meu y ao quadrado sobre 2 menos 3. Quem que é maior? O y mais 1. Ser sempre maior, né? Então, isso. Mas, ó, não tem problema o que eu escrevi, porque eu coloquei em módulo. Então, agora, basta eu colocar, multiplicar tudo por menos 1. Então, vai ser menos y ao quadrado sobre 2, mais 3, menos ali, então vai ficar mais y mais 1. Tá bom? É isso aqui. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Todo mundo está comigo? Então, esse rapazinho vai dar o quê? Vai ser a integral de menos 2 até 4 de menos y ao quadrado sobre 2 mais y mais 4 dy. É esse aqui. Agora, para terminar, eu acho a primitiva. Quem é a primitiva de y ao quadrado? É menos y ao cubo sobre 3 vezes 2, que dá 6. Mais y ao quadrado sobre 2, mais 4y. Indo aqui do menos 2 até o 4. Então, quanto que deu essa bexiga aqui? Vai dar menos 4 ao cubo sobre 6, mais 4 ao quadrado sobre 2, mais 4 vezes 4, 16. Menos
Agora eu vou colocar ali, menos 2 ao cubo, que vai dar, menos 2 ao cubo é a mesma coisa que menos 2 ao cubo. Menos com menos mais, então vai dar 2 ao cubo sobre 6. Menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao quadrado sobre 2, mais 4 vezes menos 2. Fazendo todos esse aqui eu deixei, né? Mas tudo bem. Agora eu vou simplificar. O 4 ao cubo é a mesma coisa que 4 vezes 4 ao quadrado. O 4 eu vou simplificar com 6 e vou ficar com 2 vezes o 4 ao quadrado sobre 6. A mesma coisa, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, vou simplificar com 2, vai ficar 2 vezes 4. Mais 16. Menos. Agora, 2 ao cubo é 2 vezes 2 ao quadrado, 2 simplifica com 6, vai ficar com 2 ao quadrado sobre 6. Mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2, vai simplificar, fica 2, menos 8. Aí, esse cara vai ficar... aqui, eu esqueci de colocar um 3, né? Aqui era para ser 3. Agora, esse cara vai ficar o quê? Vai ficar 16 vezes 2, 32, sobre 3, mais 8. Vou tirar esse colchete aqui, não está servindo de nada. Mais 16. Aqui também eu esqueci que era 3, né? Não é 6, 3. Menos 4 sobre 3, menos 2, com mais 8. Aí esse cara vai dar menos 32 com menos 4, vai dar menos 36 sobre 3, mais 8 com 8, 16, 16 com 16, 32, 32 menos 2, 30. Igual a 36 dividido por 3 vai dar menos 12, mais 30. Isso vai dar 10 menos 2, 8. 2 menos 1, 1, 18. E acabou. Então, a nossa área é 18. Deixa eu afastar aqui e perguntar para vocês. Alguém ficou com alguma dúvida no exemplo? Tô com esse passo terceiro em tela, mas se alguém tiver alguma dúvida dos outros passos também, fiquem à vontade. Professor, Diga. nessa quarta linha, antes do 2 ao cubo sobre 6, não era para ter o sinal de menos, não? Dois ao cubo sobre 6. Tá aqui o sinal de menos. Não. Não, ó. Tá, entendi já, ó. É menos 2 ao cubo sobre 6. Aí, Era isso. faz assim, ó. Isso aqui é menos 1, Sim, 2 ao cubo sobre 6. Mas 1 ao cubo é menos 1. Menos 1 ao cubo, desculpa. Menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 1 com menos 1 sumiu. Então, isso aqui deu 2 ao cubo sobre 6. Certo. Eu estava fazendo aqui no meu caderno, né? Aí eu não estava prestando atenção como você estava fazendo. Certo. Mas é que dá na mesma. Certo, Eu certo. fiz essa conta, já tinha feito essa conta de cabeça. Alguém mais tem algum ponto que não entendeu? Deixa eu afastar novamente para ver se vocês se manifestarem. Não? Muito bem. Muito bem. Então, eu acho que tá bom. Era isso que eu tinha preparado. Na verdade, eu tinha preparado também a parte de volume. Mas como eu falei para vocês, nossa prova vai ser na terça-feira. Então, eu achei que seria mais produtivo, em vez de eu começar já a parte de volume, a gente usar esse final da aula para tirar alguma dúvida, tá? Então, eu já vou parar a gravação e daí vocês fiquem à vontade para me falar algum exercício que tentou fazer e não conseguiu, ou algum resultado que você foi tentar ler e não entendeu, não consegue
aplicar alguma coisa, não sabe por que que definiu alguma coisa, fique à vontade, qualquer tipo de dúvida. Eu só vou salvar aqui o arquivo antes de encerrar a gravação. Então, para quem está na gravação, tchau, tchau.